Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do ICI Brasil. Eu sou o pastor Daniel Costalvas, aqui de Campinas, e nós estamos tratando aqui sobre doutrina da salvação. Na última aula nós falamos a respeito da salvação providenciada por Deus, falamos sobre graça, falamos também sobre a expiação. E nessa aula eu quero falar com vocês sobre arrependimento, um outro aspecto extremamente importante a respeito de salvação, dentro então de doutrina da salvação. Quando pensamos em arrependimento, quando ouvimos uma palavra como essa, sempre associamos a ideia de uma atitude errada, algo que nós fazemos errado e então nós nos arrependemos de termos cometido um erro, de termos feito algo errado. Mas quando trazemos isso para dentro da teologia sistemática, dentro do estudo de doutrina da salvação, nós precisamos ampliar um pouco mais a abrangência dessa palavra, desse conceito. O arrependimento não é só isso. O arrependimento envolve uma identificação do erro, ou seja, uma identificação do pecado. Pensando nisso, todo arrependimento ele passa por um processo intelectual de reconhecimento. Eu só posso me arrepender se eu realmente conhecer aquilo que é certo e identificar que eu estou fazendo errado. É necessário, então, para que haja o arrependimento, um confronto com a verdade. Aprender, de alguma forma, estar ouvindo a verdade, de alguma forma, estar tomando consciência dessa verdade, para que intelectualmente eu possa, então, reconhecer que estou fazendo algo errado. Por isso costumamos dizer que através da palavra de Deus as pessoas podem se arrepender. Sabemos que existe uma ação do Espírito Santo para convencer o pecador, mas é necessário ter um conhecimento, saber realmente aquilo que é certo, identificar o errado e me relacionar com essa verdade intelectualmente e me colocar então na posição de pecador para que eu possa ter o arrependimento. Logo, um segundo passo que surge é uma questão emocional. Podemos dizer que nós nos entristecemos pelo pecado. Imagina que Deus está apresentando para você uma verdade e para você adotar então isso como verdade, você reconhece a grandeza de Deus, você conhece a soberania de Deus, que o valor, a vontade, aquilo que Ele está apresentando para você não pode ser questionado. Então você se enquadra como um pecador, se enquadra como uma pessoa então que se arrepende pela sua prática, por aquilo que você estava fazendo de uma forma errada. Isso traz para nós uma tristeza, podemos dizer até que traz uma vergonha. A palavra de Deus diz que nós somos constrangidos pelo amor de Cristo. Entendemos que dentro de nós existe um sentimento que está relacionado a esse arrependimento. Não é só a questão intelectual, então ela envolve um sentimento, uma tristeza pelo pecado. E imediatamente eu tenho que tomar uma decisão, envolve a minha vontade. São esses três aspectos fundamentais dentro do arrependimento, porque se eu terminar simplesmente na tristeza, eu não vou ter uma mudança, eu não tenho uma transformação de vida, uma necessidade então de acertar, uma vontade de acertar. Tudo isso então dentro do arrependimento. Eu quero trazer para você uma ilustração. Imagine que você está tomando um ônibus, entrou dentro do ônibus e quando você está no meio do caminho percebeu que você estava no ônibus errado. Você identificou que estava no ônibus errado. Você pode simplesmente identificar que está errado, permanecer no ônibus e ir embora para o caminho errado. Você não se arrependeu trazendo isso como uma ilustração. Agora, se você, ao identificar que você está no ônibus errado, você toma a decisão de descer para mudar o sentido, aí sim, então você teve um arrependimento. Fazendo um paralelo com esse conceito que é intelectual, que ele envolve as nossas emoções e também envolve as nossas vontades. O versículo que você pode ler aí no seu tablet, que você já recebeu esse slide por e-mail, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ou seja, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Esse sentimento de tristeza, ele é comum para aquele que se arrepende. Ele faz parte do arrependimento. Você que já tem uma caminhada cristã, que já tem uma experiência com o Senhor, talvez tenha passado pela experiência de cometer algum erro e se entristecer depois com esse erro, porque você já sabia que aquilo era um erro.
você veio a cair, você veio a ter uma falha, uma falta na sua vida. Esse sentimento de tristeza é produzido pelo Espírito Santo dentro de você e faz parte de todo esse arrependimento. Nesse sentimento você toma então a decisão de corrigir. E o segundo aspecto então do arrependimento que eu quero trazer para vocês, que é a restituição. João Batista, quando pregava no deserto, trazia para os seus ouvintes a ideia de mudar de postura, apresentar, pois, frutos dignos de arrependimento, a ideia de ter uma postura diferente. Essa restituição é a sua decisão, é a sua ação em favor daquilo que agora é correto. Isso nós vamos estudar um pouco mais dentro de conversão, mas no arrependimento já existe essa vontade de corrigir. É a nossa ação, a restituição, como se você tivesse cometido um erro, identificou que cometeu um erro e gostaria de fazer tudo para corrigir esse erro. Esse aspecto da restituição, então, está dentro do conceito de arrependimento. Nós terminamos por aqui esse assunto de arrependimento. No próximo encontro estaremos mais uma vez nos falando e eu quero tratar com vocês o assunto de fé. Espero vocês.